São José, memória dos tempos. Era em São José dos Campos, num tempo em que se dançava valsa no coreto do jardim. Resgate da história da nossa cidade, a nostalgia, o romantismo, a política, a cultura, fatos curiosos, depoimentos de personalidades e historiadores da cidade. Era em São José dos Campos, num tempo em que se dançava valsa no coreto do jardim. São José dos Campos, a história agora pelas ondas da Super Rádio Piratininga 750 AM. Apresentação, Júlio Ottoboni. Era um tempo de ternura e graça, onde plantei estas lembranças que hoje canto em tom menor. Ao som da banda embalo minha saudade e sinto a felicidade habitar dentro de mim. Começa agora o programa São José, Memória dos Tempos, com Júlio Ottoboni e Marcos Ramon. Manifesto Joséense. Resgatar a memória de um povo é desvendar suas raízes e revelar a alma de sua gente. Dessa maneira, o programa São José, Memória dos Tempos da Super Rádio Piratininga dará a vocês, ouvintes, a chance de conhecer mais sobre a história de São José dos Campos, contada por sua própria gente. O programa abre o espaço mais democrático já existente para que a sociedade joseense seja autora de seus próprios registros históricos. Aqui, o que importa é a sua história pessoal, seus depoimentos, suas declarações enviadas por cartas ou e-mails. Só desta maneira conseguiremos resgatar os maiores patrimônios dessa cidade, que é a história de sua gente, dos anônimos que nunca aparecem nas atas e livros oficiais. Participe, faça do São José, Memória dos Tempos, o relato mais fiel de sua própria história, de seu próprio tempo. Você ouve São José, Memória dos Tempos, e para entrar em contato conosco, envie um e-mail para memória dos tempos, uma palavra só, letra minúscula, @yahoo.com.br. Memória dos Tempos, @yahoo, que é yahoo.com.br. Ou mande uma carta para Euclides Miragaia, 394, 18º andar, CEP 12.245 901. E hoje conosco em nosso estúdio o jornalista e historiador Gilberto Martins. Nascido em Taubaté em 1947, Gilberto é casado com Vera Lúcia Delgado e pai de 5 filhos: Fernando, Ricardo, Marco César, Glauco e Marcelo. Formado como cineasta pela Escola Nacional de Cinema, em jornalismo, história e filosofia, já trabalhou no Museu Didático Estudantil de Taubaté de 1970 e 71, no Projeto Rondon de 71 a 73 e no Telecurso da Fundação Roberto Marinho em 81 e 82. Foi roteirista do Mazzaropi, atualmente é coordenador do programa Vale Educar do jornal Vale Paraibano, secretário executivo do Núcleo de Educação da Associação Paulista de Jornais, em São Paulo, e secretário executivo da Fundação Imprensa de Ciência e Meio Ambiente, Esporte e Cultura, Educação e Tecnologia, sediada em Ilhabela. Isso tem um pouco do Gilberto Martins, que é o nosso convidado de hoje, e uma das figuras mais cultas da região. Isso daí, o Gilberto é meu amigo pessoal já há um bom tempo e é um grande conhecedor da história, da formação do Vale do Paraíba, inclusive das cidades vale-paraibanas. E esse é um dos principais motivos que a gente está com o Gilberto aqui. Tudo bem, Gilberto? Tudo bem, como vão? Bom dia. Bom dia. Muito obrigado, Gilberto, pela sua presença. Gilberto, eu queria que você contasse um pouco como é que foi essa questão da formação do Vale do Paraíba, das cidades vale-paraibanas, porque na verdade são todas co-irmãs, né? Uma onde acaba sendo um desmembramento da outra, né? Como são os desmembramentos de Jacareí, né?
Pinda, Gilberto, é um desmembramento também de Taubaté? Taubaté, exatamente. Taubaté, né? O leme era de Taubaté, obteve umas sesmarias no Pindá, aquele braço de rio, e lá então se instalou e lá se transformou naturalmente no seu fundador. Como é que surge o Vale do Paraíba, Gilberto? O Vale do Paraíba surge porque, de certa forma, está no meio do caminho, que seria o Sabarabuçu, aquela grande lagoa dourada que ficaria, segundo o legendário, no meio do Brasil. E o paulistano saindo de São Paulo, do Planalto de Piratininga, na direção do leste, automaticamente ele tinha que passar por aqui. Por outro lado, o Vale do Paraíba também era um celeiro de índios. Daí a razão dos apresadores, entre aspas, cariocas, saírem do Rio de Janeiro, subirem pelo Facão, que hoje é Cunha, via Paraty, e aqui apresarem os seus respectivos índios. Que tipo de índio tinha aqui? Era Guarani, era Tupi? O que a gente encontrava aqui? Logo no começo do povoamento, a gente ainda no século XVI, as nações ainda estavam nos seus respectivos lugares, ou seja, o Tupi no litoral, o Tapuia no interior e o Guarani lá do outro lado, por ser um povo da civilização andina. Então essa era a característica. Na medida que na medida que os espanhóis afastaram, empurraram os Guarani e outros da sua etnia para cá, e nós, portugueses, empurramos os nossos índios brasileiros para lá, via leste, eles todos se confundiram. Daí a razão de hoje ter idiomas como Tupi-Guarani. Uhum. No início isso não existia. Tupi era Tupi, Guarani era Guarani. É a mesma coisa imaginar que japonês fala a mesma língua que o chinês, o tailandês, etc. Eram etnias diferentes também, Gilberto? Totalmente diferentes nos seus costumes, enfim, eles não conheciam a escrita, evidentemente, mas a fala, se colocássemos um tapuia ao lado de um tupi, eles não se entenderiam. Aqui na nossa região em específico, aqui quais as tribos que... Porque se fala assim, os tamoios, tinha uns tamoios em São José, você já uma vez me deu uma explicação muito interessante dos tamoios, da questão dos tamoios. Os tamoios nunca existiram. Tamoio significa povos antigos da terra. Não é, aliás, nem a palavra antiga seria apropriada. Esse termo existiu quando Cunhambebe e outros resolveram acabar com São Paulo, que foi a Confederação dos Tamoios. Isso daí em que... 1561, 62, mais ou menos. O Brasil estava aí nas fraldas. Isso, exatamente. Mas a questão do Vale do Paraíba, ainda o Vale do Paraíba dos Tapuias... a nomenclatura que nós temos aqui hoje, que é a toponímia Tupi, era Tapuia. Por exemplo, o rio Paraíba. Uhum. Paraíba não era Paraíba. Ah, não? Não, era Sorobis. Sorobis é o Bagre. Não é verdade? O Bagre é o Sorobis. Não é? Tanto é que tem... Quando será que vai chegar a ser Paraíba? Se chamar Paraíba? Mais ou menos 1570, por aí, 80, ele aparece como Paraíba. Porém, a Serra da Mantiqueira, em 1540, já deixa de ser Jaguaramimbaba. Porque o nome da Mantiqueira em Tapuia era Jaguaramimbaba. Você sabe o que quer dizer, Gilberto? É aquele gato grande. Não é? Seria o puma. Seria o nosso puma, é o puma brasileiro. Nosso Suarana, né? Isso, exatamente. Gilberto, é certo dizer que o Vale do Paraíba, ele foi desbravado, onde hoje fica a extensão, o espaço entre Lorena e Bananal? Não é errado, não. Por quê? Porque os cariocas subiram do lado de lá, né, e os paulistanos subiram do lado de cá. E ambos se cruzaram. E foram cruzar onde? Na segunda grande feitoria do Vale do Paraíba, que foi Taubaté. Taubaté, antes da sua fundação, antes de se transformar em vila, era uma feitoria. Ou seja, um lugar horroroso, né? Porque ali estavam os índios apresados, tentando fugir e sendo mortos na tentativa de cada fuga. Então era uma feitoria, ou seja, eles pegavam os índios todos, levavam para lá, prendiam, não é? E com arcabouço segurava. Que vem a palavra feitor. Exatamente, exatamente. A semântica alterou um pouquinho o significado da palavra, mas feitor é esse. É aquele que cuida da presa.
Que interessante. Então, o Vale Paraíba é uma mistura de paulista e carioca. Exatamente. Não é? E daí deu no que deu. Não é? Esse conglomerado de cidades, a cada 20 quilômetros nós temos uma cidade. Não é? Se nós formos para o oeste paulista, por exemplo, a gente anda pelas estradas 100 quilômetros sem achar uma aldeia, não é? uma cidade pequena. E aqui não. Aqui até a conurbação já emendou diversos fez diversos conjuntos de cidades. Hoje São José está entre o eixo Rio-São Paulo, liga tudo, mas assim, era uma terra isolada. Isso é certo? Assim, como é que se deu a questão de povoação? Integração. Isso aqui, disso, integração. Né? É assim, o caminho da piedade. Assim, esse foi o caminho que fez com que o Vale Paraíba crescesse? Não necessariamente. O caminho da piedade está relacionado à Cachoeira Paulista, Lorena e o Rio de Janeiro. O que era o caminho da piedade, Gilberto? O caminho da piedade, a exemplo do caminho de Lorena, eram caminhos. O caminho velho, o caminho geral. Era um nome que recebia. Eram nomes. O caminho de Lorena em homenagem ao Marquês de Lorena, o caminho da piedade em homenagem à Santa. A linha dorsal que acompanhava o Rio Paraíba era o caminho geral, que depois, no século passado, deu origem à Via Dutra. Se nós pegarmos o traçado da Via Dutra, é mais ou menos ela acompanha o Rio Paraíba. Não haveria necessidade nenhuma de acompanhar o Rio Paraíba. Teríamos uma outra região completamente diferente da que temos hoje se tivéssemos uma linha reta entre São Paulo e Rio de Janeiro. O que, naturalmente, hoje é pensamento, é conceito rodoviário. Na época ainda não era. Gilberto, você sabe o que quer dizer mantiqueira? Mantiqueira é a neblina. É onde há muita neblina, a mantiqueira. E isso daí vem é originário de que língua? Tupi. Da Tupi. Tupi. Não é? Por que neblina? Né? Ou seja, por que tantos acidentes aéreos ocorriam lá na Mantiqueira? E também lá no Jaguaré, perdoe-me. Em São Paulo, eu acho que esse é o nome, eu acho que não é. Ali ao lado onde os mamonas assassinas morreram, não é? É a neblina, uma neblina densa. Do Jaraguá. Exatamente. Isso é a Mantiqueira. E Paraíba? Paraíba também é Tupi? Também é Tupi, é o rio e é o peixe. É o peixe, aliás, o rio de água parda, mais ou menos. Água suja, né? Isso. Enquanto que Paraibuna é mais suja ainda, e Paraitinga, sim, aí é rua límpida, água límpida. Água límpida, Paraitinga. Sim. Aliás, até hoje, né? Basta o homem não chegar próximo que fica límpido. Gilberto, então o que a gente tinha aqui, isso daí no século XVI, eram índios. E a chegada dos colonizadores, né? Vem por São Paulo. Inicialmente a chegada dos apresadores. Aí nem para colônia ainda. Não. Muito distante disso. Apenas homens, a presença feminina, branca, entre aspas, vai aparecer no Vale do Paraíba no século XVII, já nas vilas constituídas, né? 1645 Taubaté, que já existia desde o início dos 600, depois Tremembé, depois Pinda, Guaratinguetá e Jacareí, também um pouco antes. Jacareí o seu nascedouro é o Avareí, aquele bairro do Avareí, aquela capelinha, foi ali que nasceu Jacareí. A exemplo de São José dos Campos, eram dois aldeamentos administrados por religiosos, no caso, jesuítas. Não é? Depois houve a expulsão dos jesuítas, porque os jesuítas eram extremamente políticos, eles interferiam na governança. Daí vieram para cá os capuchinhos, com o mosteiro de Taubaté, que está lá até hoje. Os capuchinhos, né? são franciscanos? São os franciscanos de hoje. Daí o que ocorreu? Daí eles tomaram conta dos nossos aldeamentos, né? Porque a ideia do religioso era cuidar do índio, mas ao mesmo tempo ele cuidava demais do índio, ou seja, colocava o índio para trabalhar para a ordem a qual ele pertencia. Em linhas gerais, com o religioso, o índio só não era açoitado, mas trabalhava do mesmo jeito. Mas o que a gente vê lá nas missões
no sul do Brasil, no Paraguai, Argentina e tal, que você tinha uma organização social bem constituída, né, Gilberto? Sim. Ela não se aqui era muito, porque aqui a gente não usava pedras, não é? Mas a organização social se repetia, era mesmo muito severa, não é? Tentando, usando preconceitos das cruzadas, salvar a alma do pagão. O índio, sobretudo, era um pagão. Como é que esse indígena daqui recebia essa interferência externa do branco? Tem registro sobre isso? Num primeiro momento, por simpatia. Mas o índio, ele, por ser um homem que cuidava da natureza, ou então vivia da natureza, a relação dele com o mundo era uma relação completamente diferente de quem aqui chegou para fazer a América. Não é? Quem estava aqui, quem vinha para cá, queria fazer a América de qualquer jeito. Não encontrava ouro, o ouro estava onde? Na veia do índio, então era o índio mesmo que ia ser e esse índio seu sinal de riqueza. Ia para onde? Geralmente trabalhando aqui mesmo, não? As famílias pequenas conservavam os índios aqui. Daí o que aconteceu? A vontade do lucro deu origem à bandeira. A bandeira, assim, que tinha os seus investidores, tinha os seus bandeirantes, que na verdade eram mercenários, guerreiros, né? Esses iam, apresavam os índios, de 2 a 5 mil índios. Dá para imaginar uma fila de índios, não é? Com 2 mil índios, um amarrado imenso, ao outro pelo pescoço, por cipó, não é? Ou então por barbante, ou pior do que isso, aquela tira de couro. Se um tentasse correr, enforcava o outro. o seguinte. Né? Exatamente. Né? Daí, as pequenas famílias que apresavam índios ou tinham alguma participação na bandeira, porque a bandeira era um esquema acionário. Né? Eu era acionista, você, quer dizer, esse conglomerado de pessoas juntavam dinheiro, criavam uma bandeira, faziam um empreendimento. Era muito grande as bandeiras, Gilberto? Era uma coisa assim de milhares de pessoas? Não. 200 pessoas era uma boa bandeira. Armadas? Isso, armadas até os dentes, né? Era o Rambo daquela época. Uma boa bandeira que se deslocava com muita facilidade, 50 pessoas. Né? Mas eram exímios lutadores, sabe? Mas imaginar... era aquele caboclo que começa a nascer aqui. Isso, exatamente. Por que ele era exímio? Porque ele já era o fruto da miscigenação. Ele já era metade índio, metade branco. Não é? Então ele tinha a intuição da sua mãe, que era índia, não é? Porque não tinha mulher branca, né? Não tinha mulher branca. E a vontade de ganhar dinheiro do seu pai, que era o branco. E eram os povoadores, né? Que era aquela coisa da colônia de exploração. Exatamente. Que o Brasil foi, né? Exatamente. Então, o João Ramalho, por exemplo, tinha, pelo que se sabe, mais ou menos 50 filhos. Nossa. Não é? Essa garantia filial persistiu até o começo do século passado, onde ter filhos era a salvação da lavoura. Não é? Por quê? Porque eram aqueles filhos que iam pegar na enxada. Que interessante isso. Gilberto, e como é que começam a se constituir, então, esses pequenos povoados? Então, basicamente brancos portugueses com índios aprisionados ou cativos. Como era que começou isso? Tanto o carioca quanto os paulistanos que já estavam aqui, eles já tinham as suas famílias. Né? Ou já eram mamelucos, já eram filhos da terra. O fato de ter sido filhos da terra já dava para eles uma independência muito grande, tanto é que tentaram transformar o Amador Bueno em rei de São Paulo, e ele, pela sua astúcia portuguesa, se refugiou no mosteiro de São Bento para não ser rei, né? Mas o Borba Gato pensava o contrário. Como é? Não é? Isso daí o quê? Século 1680, 70, mais ou menos. O Borba Gato fez uma revolução, entre aspas, em Minas Gerais, né? Por quê? Porque lá, já nessa época, já não, os bandeirantes ourives, é claro, mas naturalmente tinham outros, os chamados judeus, ou até mesmo judeus novos, como seus concorrentes. Eram os chamados emboavas, ou seja, aquele que andava calçado. Porque o nosso bandeirante não andava calçado. Não andava calçado, né? Era lenço na cabeça, como pirata, né? Calça até
debaixo do joelho e a barriga da perna amarrada para evitar a mordida de cobra e daí o pé no chão. Porque o pé no chão dava para ele um sentido de direção, permitia que ele soubesse se ia chover ou não. É coisa do índio mesmo. É coisa do índio, exatamente. O branco não sabia disso. Sem o índio a bandeira não existia no mato. O emboava é a mesma designação do emboaba? Isso, exatamente. O V pelo B é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Significa o homem calçado. O homem calçado. Então quer dizer que se dá, no primeiro momento, a vinda do português, depois a miscigenação aqui com o índio, e depois vem esses judeus novos. Exatamente. E por que isso? Porque era a corrida do ouro. As Minas Gerais, ou seja, os sertões de Taubaté, não é? Era uma coisa impressionante. Não é? Os sertões de Taubaté, Minas Gerais, o atual estado, foi o quintal de Taubaté. Jacques Félix e outros bandeirantes. Né? Então, dá para imaginar o fato do europeu, não é? Passando fome lá, porque já não tinha mais espaço para progredir, e imaginar que se ele viesse para cá, iria tropeçar em torrões de ouro. Encheu o Brasil de gente, evidentemente. Morriam, né? Assim que eles subiam a Serra do Mar, morriam, não é? Isso significava o quê? Com os remédios que nós temos hoje, machucar o pé, não é? Num graveto significava a morte uma semana depois. Essa frase ser tão incompreensível, de onde surgiu isso? O porquê do incompreensível? A mesma coisa se aplica ao mar tenebroso do Cristóvão Colombo. Não é? A muralha da Serra da Mantiqueira, aliás, a muralha da Serra do Mar, e depois passando por ela, a outra muralha, a segunda muralha, que era a Serra da Mantiqueira, já era incompreensível. Incompreensível para a natureza de um ser urbano. O homem que veio para cá era um homem europeu. Não é? Se juntarmos a Europa inteira, ela cabe num pedaço do Brasil. Então era tudo muito perto, com as suas chaminés, com as suas pedras, com as suas casas de pedra. E aqui não. A planícies grandes. Exatamente. Então, esse incompreensível, dá para você imaginar você andando debaixo de uma árvore e de repente cai uma cobra em cima de você. Só que ela cai, pica e você morre 2 horas depois, dependendo da cobra. Coral é 1 hora depois. Mais ou menos. Você consegue ter, nas pesquisas que você fez, Gilberto, mais ou menos esse quadro dessa região, esse Vale do Paraíba, assim, colonial, né, assim, nos primórdios da colonização, se tem ainda algum resquício hoje? Por exemplo, a Mantiqueira, será que tinha a mesma configuração? Esse rio, será que era mais caudaloso ou menos caudaloso? O rio fazia o seu próprio caminho, por isso daí a razão dos banhados. Né? Aqui a gente tem um exemplo disso em São José dos Campos. Esses banhados existiam desde o nascimento do rio até a sua foz em Campos, hoje a cidade do Rio de Janeiro. Então o rio mudava de acordo com as enchentes, ele enchia tudo de água, quando diminuía as enchentes, o rio já não estava mais ali, estava a colar. Isso a gente vê ainda no Pantanal, no banhado mato-grossense. Interessante. Estamos hoje com Gilberto Martins, daqui a pouco voltamos. São José, Memória dos Tempos, com Júlio Ottoboni. Voltamos com São José, Memória dos Tempos. Agora a sessão Crônicas da Cidade. Agora você vai ouvir com Luiz Paulo Costa, Crônicas da Cidade, relatos sobre a história de São José. Joseenses e amigos. Formado pela Faculdade de Direito do Vale do Paraíba, João Vitor Guzos Strauss logo percebeu que o escritório e a banca de advocacia não comportava o espírito irrequieto de um repórter. Ainda como estudante de Direito, começou na revisão do jornal Vale Paraibano. Era noctívago, mas de revisor passa rapidamente a integrar com o veterano jornalista Jorge Lemes a equipe de redação do jornal. Ainda no Chumbão e dividindo o prédio com a Rádio Clube na Avenida Mário Galvão, número 465. Em pouco tempo, destaca-se com textos que não ficavam nada a dever aos jornalistas dos grandes jornais, em especial o Jornal da Tarde, que revolucionava o jornalismo da época. Não teve dúvidas
seguiu para a capital paulista e encontrou um lugar na equipe do Jornal da Tarde. De lá pontificou no jornalismo brasileiro. Deu o Estado de São Paulo, Isto É, Quatro Rodas e Veja, na Editora Abril, onde a morte acabou atingindo no cargo de diretor executivo da revista Educação. O joseense João Vitor Guzzo Stahl não é nada mais, nada menos do que o autor da bandeira oficial do município de São José dos Campos. Os seus pendores heráldicos foram reconhecidos quando ele frequentava ainda o ginásio no João Cursino, ao vencer o concurso para a escolha da bandeira da cidade, realizado pela Sociedade Amigos de São José dos Campos, do saudoso Oswaldo Risse, da Gráfica Planalto, e da não menos saudosa professora Maria Aparecida Madureira Ramos, que espargia sonetos da mais pura poesia romântica na coluna Folhas Soltas do jornal Vale Paraibano. Mas antes e acima de tudo, João Vitor, amigo de seus amigos, solidário, corajoso, não deixava de estar presente principalmente nos maus momentos e naquelas oportunidades mais arriscadas da época da ditadura. Viveu perigosa e intensamente momentos decisivos da história recente do país. Foi um jornalista combatente pela democracia e pela liberdade de imprensa. Um exemplo de vida digna e correta. Por isso, o seu falecimento representou muitas perdas de uma só morte. Histórias e histórias de São José dos Campos. Estamos hoje com o jornalista Gilberto Martins. Gilberto, essa história de banhado, isso é uma coisa única de São José ou está espalhado por todo o vale? Hoje nós temos pedacinhos de banhado por todo o vale, né? Que a gente chama, às vezes, erroneamente de lagoas. Mas o banhado de antes era um banhado que acompanhava o rio inteirinho, porque o rio, no tempo das enchentes, mudava o seu curso. Daí deixava lá os seus resquícios, que eram o banhado. Agora, isso não acontece mais. Não acontece por quê? Porque na década de 40, mais ou menos, houve, por necessidade da economia regional, o endireitamento do rio. O rio saía de Guararema e ia na direção de Queluz em um zigue-zague constante. Hoje, você olhando o rio de cima, é quase que reto, uma linha reta, não é? E isso acabou com os banhados, o que é natural. Então, daí vieram o quê? O crescimento urbano, o crescimento industrial. Que foi em 1950, que é o Plano Nacional de Contenção das Águas do Paraíba do Sul. Isto, exatamente. Por quê? E surgiram as represas. Tal. Perfeito, porque o Paraíba impedia o crescimento urbano. A calha é muito estreita, as cidades não tinham para onde crescer. Fazia um zigue-zague? Zigue-zague. É impressionante você ver as fotografias da época. Você tem a impressão que é um rio mato-grossense. Porque essa é a função do rio, não é? Ele enche... Era navegável? Navegável, até Cachoeira Paulista. Todo esse trecho? Todo. Você pegando de Guararema até Cachoeira? Até Cachoeira. Nós tínhamos aqui aquelas barcaças que a gente ainda encontra hoje no Mississippi, não é? Que desapareceram. Chegou-se a ter as barcaças aqui. Você sabe em que ano que isso daí funcionou? 1870, mais ou menos, com o ciclo do café. Tinha-se dinheiro de sobra. Não é? Os barões do café tinham dinheiro de sobra, então eles colocaram aqui as barcaças, porque era chique, né? Provavelmente também o assoreamento do rio, né, que é esse depósito, a queda das margens, né, para o fundo do rio, aí ele fica mais largo e também fica mais raso, sim, né? Sim. Não acontecia com a barcaça é uma chata, ela né? Ela não tem um perfil como os navios. Não tem aquela abóboda, né? Não existe. Elas são como ela anda numa lâmina d'água. Isto, exatamente, como uma caravela, como uma prancha de surf, não é? Então isso permite para elas, eram largas. Muitas delas ainda estão hoje lá no Amazonas. Não é? Acredita-se até que muitas das nossas barcaças foram desmontadas aqui e levadas para o norte. Que interessante. E como será que esse rio se comportava aí no período colonial, no período da formação das cidades? Porque eu imagino que essa questão da cheia, que é uma coisa que se dá aí no verão, né?
porque chove mais, tal, e aí o rio enchia. Então toda essa parte de banhado, né, que o nome já é banhado exatamente por causa desse fluxo e refluxo d'água, né? Enchia e ali você não conseguia estar urbanizando, você não conseguia assentar a casa ali, né? Ter assentamento ali, né? Isso daí deve ter sido fundamental, inclusive, para poder situar, localizar as cidades, né, Gilberto? Você vê São José dos Campos, a matriz. A cidade, a vila começou ali, não é? Então, atrás dela tem quantos metros de altura em relação ao banhado? 5, 10 metros? Deve ter uns 20. Aparecida do Norte. Eu estou dando exemplos assim bastante próximos das pessoas, não é? A Capelinha, onde está? Foi lá que nasceu a Basílica Velha. Sempre em cima de platôs. Exatamente, para que a água não pegasse. Não é? Por quê? Porque sem a edificação em pedra, um banhado destruiria uma casa de pau a pique em um banho de água. Esses banhos de água demoravam 3, 4 meses. Enchia tudo e ficava. Sim, e ficava. Banhado, sim. Banhado de verdade. Hoje, atualmente, quais são as cidades? São José, já então, partindo desse princípio, São José já não tem mais, já que está povoado, já tem, né, casas, só existe o nome, como o senhor falou. Assim, de verdade, quais são as cidades no Vale que... Olha, eu nem chamaria hoje as lagoas de banhado, sabe? Elas são tão diminutas pelos tamanhos que elas tinham, né? Você tem um pedacinho em Pindamonhangaba, ali no Vale do Rio Una, você ainda vê o banhado pela própria rodovia Dutra, não é? Antes de você chegar na entrada ali para a cidade, você tem um pedacinho em Jacareí, mas você já não tem mais a vegetação própria de banhado. Eu acredito que já não tenhamos mais banhado. Gilberto, como é que era? Você tocou num assunto interessante, a vegetação. Tem registros de como era a vegetação aqui no Vale do Paraíba? No Debré, os nossos viajantes ainda documentaram, não é, essa vegetação. Porque a ocupação urbana, não é, que é uma coisa massificante, por ser massificante, junta muita gente pisa em lugares comuns, arranca tudo que tem pela frente. Ontem eu estive no Iperuígue, aquela praia de Ubatuba, não é? Hoje a gente não tem mais praia com árvore. E ali, no centro de Ubatuba, ainda tem aquelas praias. Na praia, aquelas raízes enormes, não é, que elas se espalham a raiz para poder equilibrar a copa da árvore. Onde é que tem hoje uma praia com aquelas árvores? Os mangues. Não existe mais. Então, a geografia que a gente conhece hoje é realmente, pelo menos aqui na nossa região, é a presença do dedo do homem. Sabe? Devia ser uma mata muito adensada. Você imagina que é mais ou menos como se encontra ali no Parque Estadual da Serra do Mar, ali descendo para Caraguá. Será que era muito adensado assim? Hoje há uma vegetação muito rasteira, se é que a gente pode dizer assim. Porque naquela época a vegetação cobria a terra. Tanto é que em alguns casos não dava para saber que horas são, porque uma que não conseguia ver as estrelas, outra que não conseguia ver o sol, porque a mata cobria as pessoas que estavam andando por ali. O Anchieta dá uma descrição, isso ele subindo a Serra do Cubatão em 1500 e pouco, que ele andava de 4 se segurando nas árvores, não é? Uma pelo declive, não é? Da serra, e outra que ele não tinha onde colocar o pé a não ser nas próprias árvores. Então era uma mata extremamente densa, não é? E com árvores que você não conseguia abraçá-la, não é? Que poderia ser meia dúzia de homens para abraçar uma árvore. Essas imensa. Árvores nós não temos hoje, não temos, não é? Aqui não temos mais. Tem alguma outra característica, Gilberto, que aparece nos registros históricos aí sobre essa região há tempos atrás, aí, nesse período de Brasil Colônia, que hoje você já nota que não existe mais? O clima, por exemplo, alguma coisa nesse sentido? O clima foi totalmente mudado. Hoje a gente já não tem mais o clima próprio de banhado, o clima próprio de rio. Qual seria esse clima? Por exemplo, à noite, aquela suavidade do orvalho.
Tem uma brisa leve, Isso, exatamente. Não se tem mais isso, não é? Eu me lembro, eu era criança lá em Taubaté, a gente saía, voltava tarde para casa e a gente encontrava aqueles carros todos, a gente lavava a mão no carro, ele estava todo coberto de orvalho, né? Ainda a gente encontra isso onde tem muito rio, onde tem muita vegetação, mas nós já não temos mais. São Paulo era a terra da lagoa, da garoa. Né? O que é a garoa se não o orvalho? E hoje, não é? Hoje eu fico lá em São Paulo, às vezes até 10 horas da noite, às 10, 9 horas eu tenho que tirar o paletó e a gravata, porque eu não aguento de calor. Se eu estivesse lá 200 anos, 150 anos atrás, seria o clima ameno. Não é? Seria muito próximo ao clima temperado aí exatamente. Da Europa. Exatamente. Então, você imagina que deva ter subido muita temperatura aqui sem nossa dúvida região. nenhuma. Uma que nós plastificamos todo o sólido, plastificamos entre aspas, né? Daí a razão das enchentes. A impermeabilização terrível, com asfalto, concreto, tudo impermeabilizado. Né? Exatamente. Não é? Nós perdemos muito quando começamos a tirar e tiramos de vez o paralelepípedo das cidades. Né? Porque o paralelepípedo ele é colocado um ao lado do outro com areia. Com areia. Então a água desce pelas vesgas ali. Pelos vãos, né? E você tem uma cidade tranquila, uma cidade com solo, não é? Que não racha lá embaixo. Que está respirando ainda. Exatamente. Então, hoje nós temos cano estourando debaixo da terra, porque a própria terra estoura por falta de umidade. Que coisa interessante. Gilberto, bom, você me contou já algumas vezes o surgimento das cidades aqui. Quais são os primeiros povoamentos que a gente conhece hoje como as cidades que surgiram? E vamos ver algumas que depois surgiram na consequência dessas. Ou talvez até desapareceram. Né? O primeiro conglomerado que apareceu foi o Facão, que hoje é Cunha, e depois também desapareceu. Porque lá, exemplo, em Taubaté era uma feitoria. É mais velho que Taubaté, Cunha? É mais velho, O Facão aparece, que hoje é Cunha, num diário que é do Antony Nivet, um corsário que veio para cá em uma bandeira do Estácio de Sá como escravo, não é? Então é interessante você perceber isso, que dentro da bandeira não eram só os livres, também tinha escravos, não é? E essa bandeira desceu pelo Paraitinga, foi até o Paraíba, do Paraíba subiu um pouquinho pelo Piracuama. E tem uma passagem muito interessante. Piracuama é o rio de Pindamonhangaba. Isso que tem lá a água dos personagens do Monteiro Lobato, sobe o trenzinho, etc. Né? Então foi mais ou menos ali que o Antony Nivet, escrevendo, ele diz: nós não temos o que comer no meio do mato. Os índios nos abandonaram. E agora, o que nós vamos fazer? Sabe o que eles fizeram? Comeram seus próprios escudos, que eram de couro. Nossa. Pois é como se eles vinham como um cavaleiro da Idade Média. Exatamente. Espada, escudo, armadura. Chegava a vir com armadura mesmo, sim, metálica, sim. Essa coisa. Mas os primeiros sim, depois percebeu-se que não. Porque a armadura era o cão, né? Era muito pesada. Tinha armadura que pesava 40 quilos. Não é? É por isso que Dom Quixote, quando caía do cavalo, não conseguia levantar. Não é? Daí eles inventaram o gibão. O que era o gibão? Era um monte de algodão, não é? Prensado entre dois tecidos, amarrado e umedecido. Né? Porque o gibão cheio de água impedia que a flecha passasse por ele. Então, sem umedecimento também era um risco, né? Então o bandeirante tinha que manter o gibão molhado, mesmo que ele ficasse lambendo o gibão. Nossa. Não é? Então era uma façanha sob todos os aspectos, né? E daí tínhamos o quê? Tínhamos as doenças, né? O que hoje nós temos lá no Brasil Central, tínhamos aqui também malária, febre amarela e outras coisas mais. A média de vida de um homem desse era 30 anos, de 30 a 40. Não é? E se nós olhássemos, digamos, para um homem daquela época, de 40 anos, nós teríamos a impressão que estaríamos olhando para um homem de hoje aos 70 anos. É uma coisa horrível. Horrível.
Hoje, inclusive, você vê essas pessoas nos documentários que se tem da Ásia, da África. Você olha pessoas com 40 anos tendo a impressão que elas parecendo ter 30, 40 anos Mais, né? mais. Por quê? Falta de coisa. conforto, né? Aham. Falta de conforto. Então dá para imaginar, por exemplo, entre os índios, né, uma criança, uma mulher, né, dando à luz debaixo de uma tempestade. Dá para imaginar isso? E muito nova devia ser, né? Sim, Também, sim, né? muito, muito nova. Elas casavam com 13, 14 anos, né, quando a mulher já estava pronta, né, já na primeira menstruação, pronto, já casava, tinha todo aquele ritual. Né? Então a mortalidade infantil era uma coisa horrorosa. Né? Era um equilíbrio, né, da população. A natureza se incumbia disso. Mas era um equilíbrio Era a seleção, cruel. É A seleção natural, mas natural. muito cruel, né? Muito cruel na sua maneira de ser. Então, Quando começa a ter, você vai ter esse assentamento de Cunha e depois você vai ter o de Taubaté. depois do Taubaté. Aí Exato. melhora um pouco a condição de vida desse pessoal nessa cidade? Não ou melhora, não melhora. A condição de vida entre um senhor e um escravo era a mesma. Ela vai se diferenciar, a condição de vida de um senhor de escravo para o seu próprio escravo no século XVIII com a cana e depois muito mais no século XIX com o café. Que é uma coisa recente. Aí até, sim, né? aí nós temos aqui os aristocratas andando de sapato. Antes não, antes todo mundo andava descalço, até o século XVIII, XIX. Tanto é que em toda a cidade tem o seu córrego que se chama Lava-Pés. Eu lavo a peça. Aqui Né? em São José também. Exato, Lava porque Pés, as né? pessoas chegavam até a aldeia não, até a vila, não é, com o sapato pendurado no pescoço, lavava o pé e entrava na vila para a festa, para a missa, etc. e tal. E eram povoados muito pequenos, Gilberto. Era assim, depois de Taubaté, o que deve ter surgido aí? Lorena, o quê? Pindamonhangaba, Tremembé, num primeiro momento, depois Jacareí. Tá ok. Bom, já vamos retomar esse assunto. Você escuta agora o Joca Freire com a música Couro de Boi. Que foi boi, que se foi, que foi boi, que se foi, que se foi, que foi boi, que foi boi, que se foi, que foi boi, que foi boi, que foi boi, que foi boi, Bolinha reta sobre o ouro, que foi ouro, que foi boi, bolinha reta ouro, boi que foi touro, bolinha reta sobre o ouro, duas hastes de sol sobre o quadrilátero, boi que foi ouro, boi com a bola de prata nos chifres, destouro, destouro, boi prata, boi que mudou de sexo em nosso prato. boi que se foi, Desboi, agora couro de curtume, ontem olho de boi, agora couro procedido de boi, no bumba meu boi, boi que foi boi, boi que foi boi, boi que se foi, desboi, boi que foi boi, boi que foi boi, boi que foi, desboi. boi que foi touro, touro em linha reta sobre ouro, duas hastes de sol sobre o quadrilátero, boi que foi ouro, boi com a bola de prata nos chifres, desdouro, destouro, boi prata, boi que mudou de sexo em nosso prato, boi que se foi, desfoi, agora couro de curtume, ontem olho de boi, agora couro pra fingir de boi, no bumba meu boi. Boi que foi boi, boi que foi boi, boi que se foi, desboi. Boi que foi boi, boi que foi boi, boi que se foi, desboi. Porque não nasceu um simples vagalume. Acabamos de ouvir a música Couro de Boi com Joca Freire. Estamos apresentando São José Memória dos Tempos. Daqui a pouco a gente volta. São José, Memória dos Tempos, com Júlio Ottoboni. Bom, agora vamos ouvir a sessão Antigamente. Agora você vai ouvir na Rádio Piratininga, Antigamente, com Marcos Ramon, a cidade de ontem e a cidade de hoje. Antigamente havia um matadouro, continuação da Rua do Mercado, hoje Siqueira Campos.
A rua era dividida em duas, a primeira parte, Rua do Mercado, e a segunda, a do Matadouro, uma rua reta e larga, permeada de casinhas. Em razão do Matadouro, a rua era um tanto movimentada, com grandiosas correrias de gente fugindo de boiadas e algumas vacas bravas que apareciam. A boiada vinha do alto da ponte, passava por Santana, cruzava o Largo da Matriz desembocando na Rua do Mercado, o único caminho para a Rua do Matadouro Municipal, e lá entrava nos cercados, onde se acomodava à espera do abate. Era um grande espetáculo. Por vezes, alguns bois perdidos assustavam algumas donas de casa, tentando entrar em suas casas, até que um dos vaqueiros fizesse com que os desgarrados voltassem ao curso normal do rebanho. Antes da boiada chegar ao matadouro, era uma loucura. Carroças e bicicletas estiradas pelo chão. O alvoroço era total. Por fim, o matadouro, e com ele o fim da aventura dos animais e dos vaqueiros, já no limiar de suas forças. Amontoado nas cercas, as crianças olhavam fixamente para os bois, que ficavam mugindo, como se estivessem falando sobre toda a correria, até a chegada ao matadouro, algo bem interessante e estranho também. Uma rua onde a ferversão era constante, alegrias, correrias, dramas e grandes acontecimentos. Rua do Matadouro ou Rua do Mercado, hoje asfaltada, abriga ainda o mercado municipal e outros tantos comércios. Sua memória está lá, nas corridas dos bois e das vacas que fizeram dela uma rua importante entre as várias desta cidade. Estamos hoje com o historiador Gilberto Martins. No último bloco, né? No bloco anterior, a gente está começando a falar sobre a formação dos municípios das cidades. São José, de que maneira São José apareceu para o Vale do Paraíba? São José era um aldeamento indígena, aldeamento de índios dispersos pela região, que os jesuítas trouxeram para cá, no aldeamento de São José dos Campos, e tentavam protegê-los e, ao mesmo tempo, deles se utilizarem para fazer os seus plantios. Era quase uma missão. Era uma missão, missão. Exatamente uma missão. Aqui, o Avareí de Jacareí e outros tantos, muitos aldeamentos. Com o terremoto em Lisboa no século XVIII, o Marquês de Pombal empombou com todas as aldeias, ou seja, transformou-as em vilas. Por quê? Porque com isso ele transformou o índio em cidadão, e todo cidadão, exemplo do que acontece hoje, pagava imposto. Foi assim que o Marquês de Pombal refez a cidade de Lisboa. Que interessante. E nós, então, viramos cidadãos aqui. Os índios, né, viraram cidadãos em São José dos Campos. São José dos Campos não tinha condição nenhuma de ser aldeia. Tinha mais ou menos 50 fogos, cada fogo significava uma casa, né, porque a contagem era geralmente feita à noite. Então, os fiscalizadores da governança chegavam à noite nos povoados e ia contando os fogos, ou seja, as lamparinas, né, os lampiões. Né. São José dos Campos não tinha casa suficiente para ter uma câmara, ter uma intendência, não tinha um juiz de paz. Em que século isso daí? Ela foi 1767. Se eu estiver cometendo um engano, perdoe-me quem conhece a data, mas eu acredito que tenha sido isso mesmo. Não é? E aí, São José ficou parada no tempo, porque não tinha uma economia. Não é? Ela foi criada por conveniência da coroa portuguesa e não pela sua própria conveniência. Ela era ligada à cidade de Jacareí? Era, porque quem tomava conta da cidade, da aldeia administrada de São José dos Campos era a Câmara Municipal de Jacareí, juntamente com os padres que aqui ficavam em São José dos Campos. Então, São José ficava situada onde? Exatamente onde hoje é a Matriz.
Tem um mapa, tem um livro de Estaria entre a matriz e aqui a Igreja São Benedito. Isso, aquele centro que hoje continua sendo o centro, que é um platô, não é? Ali ficava então, porque se formos para a direita e esquerda, não é? Nós já saímos desse platô, não é? A partir do momento ali da Praça Afonso Pena, a gente já começa a descer. Sem querer atrapalhar, assim, platô, o que é platô? Talvez nem todo mundo saiba o que é. Platô é um planalto, um pequeno planalto, né? É um topo de morro achatado. Isto. Gilberto, quem fundou São José? Isso daí é uma questão até um tanto quanto polêmica e tal. Quem é que foi? É o Anchieta mesmo, que sempre se falou, que terra de Anchieta, tal, ou não? O Anchieta esteve ligado à primeira aldeia de São José dos Campos, que era lá no Rio Comprido. Teve a primeira aldeia. A primeira aldeia. Aquela acabou. Desapareceu. Onde você consegue imaginar onde seria ali hoje? Perto da Via Dutra, onde tem um loteamento, acho que é Casa Branca ou Terra Branca. Tanto é que foram achados ali na abertura das ruas muitas igaçabas, não é? Porque o índio também, para fugir da água, a exemplo dos brancos, ele também fazia os seus cemitérios e as suas casas nos montes, né? Nos morros. Né? Então, para preservar os seus antepassados, eles também enterravam as suas igaçabas nos morros. Seria ali na divisa daqui da Zona Sul de São José, na divisa com o Jacareí. Isso, exatamente. Ali tem uma revenda da Mercedes-Benz, me parece. É ali onde tem aquele loteamento, acho que é Casa Blanca, qualquer coisa que assim. já é do lado de Jacareí. Isso, exatamente. Já é o lado joseense de Jacareí. Ali ficava a aldeia de São José, a primeira. Depois foi feita uma segunda. Ali passou o Anchieta. Ali passou o Anchieta, exatamente. Porque ele funda ali ou ele só passa? Não, nada de fundar. Ele era um visitador. Mesmo tuberculoso, mesmo doente, o Anchieta, a função dele era um visitador. Como se ele fizesse uma auditoria das aldeias jesuíticas. Ele ia em uma, ia em outra, praticamente ia em todas, tanto é que ele morreu lá no Espírito Santo. Né? Ele era um andante. Não é? Então, ele via as condições, né, das aldeias da sua ordem, que era a Companhia de Jesus. Ele não era um fundador. Porque hoje o conceito que se tem de fundador é aquele que chega, se instala, se instala e dá origem a um grupo social. É a mesma coisa do pai, o pai biológico e o pai que cria a criança, que dá sustento, que dá educação. Esse sim é o pai verdadeiro, não o pai biológico. Né? Então isso coincide com o direito da cidade, do núcleo urbano. Cidadão é aquele que instala, cidadão é aquele que arregimenta a gente para esse pequeno grupo, né, que seria um grupo social, aí a vila, depois a cidade, enfim. Não, no caso de São José, sai de lá da região lá do Rio Comprido. Isso em 1580, mais ou menos, um pouco antes, ali desapareceu. Não é? Ele desaparece naturalmente. Não é? Vai desagregando. Isto. E daí, quase 2 séculos depois, nós vamos ter a aldeia aqui, nesse pequeno lugar, onde hoje é o centro da cidade. Isso assim, como saiu do Rio Comprido porque hoje é o centro da cidade. Na verdade, não chegou nem a migrar, né, Gilberto? Não, acabou. Morreram todos. Depois ressurgiu aqui. Como surgiu aqui? De que maneira isso? A velha necessidade catequética das ordens de então, mas isso continua lá no norte do Brasil, de querer arregimentar pessoas para a evangelização. Só que a evangelização daquela época não era igual à evangelização de hoje. Hoje não se exige mais trabalho em troca da fé. Naquela época exigia. Por quê? Porque ao criar um núcleo social, ou seja, uma aldeia, o padre precisava de mão de obra, especializada ou não, para que aquele aldeamento subsistisse. Porque senão os índios iriam embora. Talvez tenha ocorrido isso com o Rio Comprido. Desapareceu simplesmente. Porque essas tribos também migravam, né? Sim, eles sim. não tinham o hábito do cultivo, né? De fixação à terra, né? Exato. Você usava os recursos da época, o que tinha disponível, quando exauria os recursos, ela migrava, né? Exatamente. Os índios, eles comiam raízes, não é? Eles não comiam frutas, porque as nossas frutas eram muito pequenas. Dá para imaginar uma família almoçar amora, por exemplo.
Não dá, não é verdade? É. Né? Eu me lembro muito bem, uma vez eu estava com o Orlando Vilas Boas, até nós já comentamos isso, Júlio, e ele montou uma expedição para a gente ficar 3 dias no mato. E não tínhamos o que levar. E daí eu, como todo ser urbano, perguntei pro Raoni, que era um moço ainda na moda naquela época, o que nós vamos comer? Daí ele falou, mano, vamos comer o que a terra vai nos dar. E ele acertou. Né? Porque na medida que eles andavam, eles agachavam e arrancavam uma raiz. Daí lavava a raiz e comia a raiz. Nós conhecemos quantas raízes hoje? A mandioca, não é? Umas 3 ou 4. Né? Eles conhecem uma variedade de quase 200 raízes. E ficava ruindo. Exatamente, como um coelho. Né? Então, era alimentação, após a alimentação salgada, a sobremesa. Até isso, olha só, a sutileza, a especialização do índio. O índio não precisa de árvores, de bananeira, que nem não é uma fruta nossa. Né? O índio come que está conservado em geladeira, entre aspas, debaixo da terra. As raízes. Que interessante. São José, você falou, 50 casebres, mais ou menos, nesse período. Isso daí, século 17? Não, 18. Já século XVIII. Então 1767 foi quando ela então já é uma foi coisa elevada. Não é tão distante. Não é, mas ela ficou medíocre, entre aspas, perdoe-me os joseenses, ela ficou muito pequena até o século XIX, meado do século XIX. Tanto é que em 1822, o Dom Pedro, quando vem para dar o grito do Ipiranga com a sua corte ambulante, né? O pessoal de Pindamonhangaba, o pessoal de Taubaté, o pessoal de Lorena, né? Não para em Taubaté. Aliás, não para em São José, porque não tinha onde parar. Vai parar onde? Jacareí. Não é? São José não deu um representante para a comitiva do Dom Pedro I a caminho do grito. O vale do Ipiranga. quase todo deu. E o vale todo. Pindamonhangaba parece que foram 19, Taubaté 11, não é? Pinda não tinha, né? E foi assim até o café. Dá para tentar descrever, São José, o Saint-Hilaire, eu acho que vai fazer uma descrição daqui de São José também em 1822. Isso, mais ou menos umas 11 que eram ruas. pessoas morrendo de fome, né? Ao longo do caminho. Exatamente. Que era uma coisa assim, um cenário terrível, né? E curioso, porque o branco não se aculturou. Não é? Ele se aculturou quando ele tinha, no período bandeirantista, a necessidade premente do índio. Não é? Mas depois ele perdeu o índio também, ou ele matou, ou ele escravizou. Não é? Daí veio o negro, mas o negro era completamente alienígena para a nossa natureza, embora viesse de um meio ambiente um pouco parecido com o nosso, mas trouxe a sua própria cultura, não se habitualizou, não conviveu muito com o índio e muito menos com o branco, que era o seu escravagista. Né? Então o branco, num determinado momento da vida, ele ficou sozinho aqui. Daí a razão da miséria. O negro não. O negro vivia muito bem, sabe, com suas crianças saudáveis, etc., enquanto que o caboclo morria de fome. O Monteiro Lobato diz isso. Que interessante. Na verdade, você tinha aquela situação do escravo, ele conseguia se manter, sim, pelo menos ele tinha vivo. A cultura que o caboclo perdeu. A miscigenação criou esse ser embrionário que não conseguiu virar gente, que foi o caipira do Monteiro Lobato. Quando é que vai surgir esse caipira? Como é que surge esse caipira? Em que contexto, Gilberto? Quando nós perdemos o índio. O índio. A partir do momento que você tem já os assentamentos aí, essas cidades, esses embriões de cidade, você tem aquela gente que já misturou com o índio. Depois você comentou que a mulher branca chega aqui no Vale e quando? Século XVIII, não antes disso, século XVIII. 1700, alguma coisa. Isto. E aí, dali tá surgindo o caipira. O caipira já é anterior. A gente tem a noção do caipira, do jeca, com Monteiro Lobato. Mas essa figura autóctone do caipira, doente, que ficava salivando para engolir o guspo porque tinha preguiça de tomar água no Ribeirão, ele já existia há muito tempo. Tanto é que ele era odiado por todos. Como odiado por todos? O Monteiro Lobato criou o Jeca Tatu. O Rui Barbosa usou o Jeca Tatu como slogan da sua campanha presidencial. Perdeu.
Por quê? O Jeca Tatu era o anti-herói, É o anti-herói, né? não é? Perdeu a eleição. E ele tinha tudo para ganhar, não é? Essa série que a TV Globo está mostrando agora, da Locomotiva, o Mad Maria, mostra mais ou menos o que aconteceu. Ali ele humaniza o Rui Barbosa, não é? Que ganhava dinheiro a seu modo, que queria fazer política a seu modo, não é? Então, o Jeca Tatu sempre foi o anti-herói. Sempre foi. Daí a razão dele ter sido desprezado. E nasce aqui. Aqui é o berço do caipira. Exatamente. Não é? Nós temos... Mas é esse miscigenado, essa mistura que tem, que depois não fica sem... Meio que sem função por causa do deslocamento do eixo econômico aí. Porque ele perdeu a cultura. Você vê, hoje a gente vai a uma festa junina, no lugar de tomar caldo de cana, a gente toma Coca-Cola. Então nós estamos virando o Jeca a cada século que passa. A cada geração que nasce, nós continuamos na jequice, não é? Continuamos fazendo as caipirices. E o que é a caipirice? Você ficar deslumbrado com as coisas novas, porém não incorporá-la na sua cultura. Esse que é o caipira? Esse é o... De onde surge esse termo, você sabe? O caipira vem de caiapora, mais ou menos. Essa é uma vertente, não é? Ou seja, aquele habitante do mato. Habitante do mato. Isso, tal como o caiçara é o habitante ao lado do mar, e aquele outro termo do Renatinho Teixeira, da música dele, Piraquara, é o habitante ao lado do rio. Do rio. Não necessariamente do Rio Paraíba, mas é o habitante ao lado do rio. Lá do rio. Quando você falou assim que citou a festa junina, não mais caldo de cana e sim Coca-Cola, então o caipira teria que se adaptar. Mas, assim, de que maneira se adaptar? Fazer parte, deixar com que aquilo entre sem desfazer a origem, ou proibir que qualquer coisa que não seja de origem entre, exemplo, numa festa junina, por exemplo. O caipira não ficou nem de um lado nem do outro, Marcos. Ele ficou no meio. É por isso que ele ficou doente. Por isso que o Monteiro Lobato criou o caipira a pedido do Antônio Fontoura para vender o biotônico Fontoura. Não é? E o biotônico Fontoura precisou de um marqueteiro, no caso o Mazzaropi, para vender os seus remédios, porque ele tinha perdido um grande mercado que era os Estados Unidos da América. Então, perdoe-me os fabricantes de remédio no Brasil, mas o biotônico Fontoura era vendido nos Estados Unidos como licor. Daí a razão daquela garrafinha ser parecido com as garrafas de uísque de bolso dos norte-americanos. Isso. Não é? Interessante. Ele simplesmente aumentou a dosagem alcoólica do biotônico Fontoura, vendia para os Estados Unidos e lá então os bebuns, perdoe-me, né, tomavam o biotônico Fontoura como licor, porque a composição do biotônico é licorosa, é um licor, um licor vagabundo, licor, mas é um licor. Até eu acho que no rótulo tá licor, coisa, né? Isto. Porque todas as bebidas alcoólicas foram inventadas ou por frades ou por farmacêuticos. O biotônico é a visão farmacêutica da bebida alcoólica. Gilberto, como é que vai essa cidade miserável, tal? Como é que bom, o ciclo do café, você está falando já está falando em século XIX, já estava o café sendo plantado. Aqui parece que teve o ciclo da cana, que é muito pequeno, né? Depois você tem, na verdade, primeiro cultura e subsistência, depois o ciclo da cana. O ciclo do café também chega, acho, muito pouco aqui, né? E depois a gente vai entrar na questão sanatorial. Como é que funcionou essa questão dos ciclos aqui para São José dos Campos? São José sempre esteve à margem, embora fizesse parte dela, mas sempre esteve à margem das decisões. Por exemplo, nós tínhamos cana-de-açúcar aqui, só que os donos dos canaviais estavam em Taubaté, Caçapava ou Jacareí. Daí... Paraibuna também chega? Paraibuna também, mas já isolada, não tendo nada a ver isolada, com... Tanto é que lá nós temos um barão, né, que não morava em Paraibuna, morava em Santa Branca. Não é? Curioso, né? Mas ele tinha terras lá, não é? Taubaté nós tínhamos o Visconde do Tremembé, que é o avô do Monteiro Lobato,
porque a fazenda maior dele estava no Tremembé. E ele tinha fazendas em São José dos Campos. Tanto é que o Monteiro Lobato herdou uma lá no Buquira. Buquira Grande. Exatamente. Onde o Monteiro Lobato hoje. Isso. Que ela foi de São José, passou para Taubaté, voltou para São José. Ela sempre era como um subdistrito, né? Exatamente. Até conseguir autonomia. Exatamente. Então, até o período sanatorial, São José não tinha muita liderança. Aqui, bom, todas as cidades praticamente tiveram barões, menos São José. Menos São José. Não se tem, porque os cafezais existiram aqui, os canaviais também, mas os donos não. Então é mais ou menos o que acontece hoje. Onde é que está o dono da Johnson & Johnson? Onde está o dono da Ford, da GM? Né? Onde está o dono da Embraer? Não estão aqui. Aqui, muito interessante. Você está na Super Rádio Piratininga, no programa São José Memória dos Tempos. Hoje conversando com o Gilberto Martins, o jornalista Gilberto Martins, historiador. São José, Memória dos Tempos, com Júlio Ottoboni. Era em São José dos Campos, num tempo em que se dançava valsa no coreto do jardim. Voltamos com São José, Memória dos Tempos. Agora, depoimentos das pessoas que fazem a cidade. Você vai ouvir agora Minha Terra, depoimentos que contam a história da cidade. Meu nome é Maria Conceição Bustamante Portes. Eu quero lembrar a minha infância. Eu estudei no grupo escolar Anjo de Siqueira Afonso, que em 1959 o Lávio Bilac alugava para o Anjo de Siqueira Afonso na parte da manhã, no período da manhã. E eu estudava o primeiro ano na Caixa d'Água, que hoje é a Faculdade de Direito. Então eu lembro com muito carinho da minha infância que era uma casa velha e tinha porão e era de assoalhos e havia buracos no assoalho que caía o nosso lápis, a borracha, e a gente que era menorzinha sempre ia buscar lá embaixo com muito medo, mas era até uma aventura, porque ficava todo mundo esperando a gente entrar e sair. E eu saía fugido da sala de aula, minha professora chamava Marinha, e eu ia brincar na fundação, que hoje é a Faculdade de Direito. Fazia aquele buraco, né, de fundação, e a gente usava papelão e escorregava até lá embaixo. E passava o tempo todo, às vezes a professora nem percebia que a gente não estava na sala de aula, porque a gente estava fazendo essa arte lá, brincando, né? Nós menores fazíamos isso, que saía sem ela perceber, a gente abria aquela porta que era 2 folhas assim, a gente abria um pouquinho e saía e ia brincar. Quando a merendeira a professora dava falta, ela pedia para a dona Benedita ir atrás de nós para puxar nossas orelhas, porque a gente estava correndo até um risco de vida sem saber. Porque tinha aquelas fundações, aqueles ferros, né? E era até perigoso, e a gente, como criança, não vê perigo em nada, então a gente brincava assim numa boa. E lembro também que a cooperativa do laticínio, ela cedia leite para nossa merenda. Então eu tenho assim uma lembrança muito boa, muito querida daquele tempo. Meu nome é Silvia Regina da Silva Bustamante. Fui criada em São José dos Campos. E me lembro como hoje, que aos 8 anos, mais ou menos, a minha lembrança de 8 anos, ali onde é a rua Paraibuna, tinha um trecho entre o Tony Veículos e o Depósito Universal, umas casas que a frente era direta na calçada, era chamada de Ruadinho. Era muito bonita, né? Era diferente as casas, sim. Eu gosto muito de São José. Estamos hoje com o jornalista Gilberto Martins. Gilberto, no bloco anterior você citou um detalhe que permanece, ao meu ver de todos, acho, permanece igual. As pessoas que produzem, que são donas de negócio, não moram na cidade. A cidade tinha café, tinha cana, só que o barão, o dono, não morava aqui. E hoje permanece a mesma coisa. Como é que é isso?
Isso interfere muito no desenvolvimento, particularmente no desenvolvimento social da população. Que interessante. Você acha que o movimento, culturalmente também tem uma influência grande? Também, é um reflexo. É um reflexo. É um reflexo. A cultura é reflexo da predominância social. Então, quando o próprio prefeito de São José dos Campos, né, o Cury, se ele quiser fazer uma obra e se ele imaginar que ele vai poder contar com a Embraer, com o dono da Embraer, onde é que ele vai achar o dono da Embraer? Vou dar um exemplo. Campinas. O dono da Bosch mora em Campinas. O dono da Aviação Garcia mora em Campinas. Quando o prefeito quer conversar com essa gente, vai até a Hípica Campineira e pega todo mundo lá às 9 da manhã no domingo. E aqui isso é possível? Não. Então isso interfere sim no desenvolvimento social da comunidade como um todo. Muito interessante isso. Gilberto, dava para estabelecer, por exemplo, a importância, eu sempre falei isso aí, a importância de Taubaté na história do Vale do Paraíba é imensa. Assim, é muito superior à de São José. São José ganha só recentemente uma importância por ordem econômica maior. Como é que estaria Taubaté nesse período, principalmente do ciclo do café ou do pós-ciclo do café, em paralelo a São José? Como é que a gente podia traçar um paralelo assim? Estaria o quê? Eu diria que São José era um distrito de Taubaté, como os taubatianos achavam que o Vale do Paraíba todo era deles. Né? Os taubatianos pensavam assim. E pensavam senhores da região até a vinda do CTA para São José dos Campos. Eles achavam que eles eram senhores absolutos da região. E dominavam politicamente, inclusive tinham seus deputados, chegou até senador. Porém, eles perderam essa liderança a partir do momento que houve uma quebra no eixo econômico, ou seja, o investimento parou de ir, o investimento deixou de ir para Taubaté e veio para São José dos Campos. Então a gente está falando pelo menos aí 300 anos, quase 300 anos de uma soberania total de Taubaté. Plena. Desde que eles implantaram ali a vila em 1645, eles simplesmente mandavam, não é? Com a vinda exatamente 300 anos. Sim. Em 1950 com Taubaté, com o CTA aqui, aí exatamente. A quebra desse sistema com Taubaté. Exatamente. Então hoje você percebe no taubatiano um pouco tradicional, ou então o taubatiano com 60 anos, um certo ciúme em relação a essa perda que ele teve. São José hoje é o que é e Taubaté ficou no passado. Taubaté ainda não se recuperou. Por incrível que pareça, ela não se recuperou nem mesmo na sua fisionomia urbana. Ela tenta manter aquela cidade da década de 60 e não consegue. Que coisa interessante. Gilberto, mas muita gente fala que São José é uma ilha dentro do Vale do Paraíba. Eu gostaria que você analisasse um pouco esse tipo de comentário. É uma ilha por quê? Ou porque teve um desenvolvimento econômico, tecnológico que assim, é singular ao resto. Hoje acho que está mais equalizado. Você tem um desenvolvimento muito grande em Taubaté, na região de Taubaté, na região de Pinda. Você tem como você tem aqui na região de Jacareí. Mas culturalmente parece que ela ainda faltam alguns ajustes, né? Porque ela é uma cidade cosmopolita. Não é? E o homem cosmopolitano, ele é o homem do mundo. Embora ele tenha nascido em Santana, ele tem uma visão de mundo, coisa que o taubatiano não tem. O taubatiano está ali há 300 anos, pensa como Taubaté. Pindamonhangaba, a mesma coisa. O pindense pensa como Pindamonhangaba. Jacareí, a mesma coisa. Você sai de uma cidade, o tipo da pessoa que você encontra na rua é completamente diferente. E Caçapava você vê isso muito claramente. Também. Então, mesmo que a gente hoje, no mercado municipal de Caçapava, a gente coma taiada sabor tutti-frutti, né? Mas a taiada ainda existe na cabeça do caçapavense. Na cabeça do joseense existe o mundo, porque o pai dele veio de tal lugar, o avô dele nem veio para cá, né? E ele ainda sonha que um dia vai voltar para a cidade dele, de onde ele veio, a sua terra natal, mas que isso não se consegue mais. Por quê? Exato. Porque os seus filhos nasceram aqui e ele, mesmo que não queira, ama a cidade.
Então, essa visão controvertida, não é? Esse contraste que, segundo, é muito próprio do Brasil. Tanto é que um dos criadores da USP, o francês Roger Bastide, fez um livro chamado Brasil, Terra de Contraste. Não é? Por quê? Porque a começar desse movimento migratório e miscigenatório que houve no nosso país nesses 500 anos, ainda a gente vive num país, a gente não tem ainda uma nação. Exato. Isso você nota, isso daí está potencializado aqui em São José. Exato, é muito visível. É muito visível. Porque a gente não tem esse elo, por exemplo, que Taubaté tem como passado. Você vê assim, a preservação dos casarios, né? Você tem uma preocupação em se manter a história de uma certa maneira viva. Né? Os museus, São José você não tem um museu. E isso é resultado da têmpera, né? O joseense, por ser cosmopolita, ele é temperamental. Então, de manhã, ele levanta meio azedo, xinga a cidade. Almoça muito bem, homenageia a cidade à tarde. Né? Então, isso... Aí, na hora que tá voltando da fábrica, xinga a cidade de novo, porque o trânsito está todo engarrafado, né? Então, isso cria bloqueios e a cidade não tem uma vida plena, né? Voltada para si própria, pensando nos seus valores. Né? Será que teremos? Certamente. A partir do momento que o elemento natural, o autóctone São José, de São José dos Campos, que é o joseense, seja a maior parte da população, coisa que ainda não é. Uhum. Você nota que está se criando um novo conceito de Vale do Paraíba a partir de São José. Essa questão, pelo que você está deixando claro, que é uma questão já de ordem histórica, até da formação de São José, né? Que esse processo vem se repetindo a chegar a esse desenvolvimento com 600 mil habitantes, tal, com uma arrecadação desse tipo. Mas o Vale do Paraíba passa a ser visto sob uma outra ótica a partir de São José. Como é que você entende isso? É muito interessante como se pensava São José, como se pensava o Vale do Paraíba na década de 70, com o que se destinava para a região em termos de investimento, e daí criou-se aquela região conurbada de Santa Branca até Jacareí, até Queluz, que seria o Jaluz, uma região magnífica, seria uma cidade só. Então dá para imaginar a cidade começando em Jacareí e terminando em Queluz. Se isso desse certo, né, início da década de 80, nós já teríamos aqui 2 milhões de habitantes. Há um estudo muito interessante a respeito, um estudo jornalístico publicado pela revista pela revista Realidade. E escrita pelo Luiz Paulo Costa. Foi uma das pessoas que integrou essa reportagem Passangua. Isto. São Paulo, Guanabara, Santos. Né? Exatamente, seria o triângulo, né? Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Isso não se deu. Qual foi o impedimento? Falta de investimento? Não. É que o Vale do Paraíba seria muito pequeno para isso. Aí a gente volta de novo no tempo, a gente estava discutindo o banhado, não é? Eles começaram, endereitaram o Rio Paraíba, criaram os polders, não é? Exemplo dos polders holandeses, mas aí perceberam... Eles chegaram a fazer barragens mesmo para o rio, para corrigir o leito? Sim, para povoar, para a gente ter aqui na década de 70 ainda drenar a área de várzea e você... Gilberto, conte um pouquinho disso, que é muito interessante. A região ficou muito pequena, porque na verdade ela é pequena, da Serra do Mar até a Serra da Mantiqueira. É exprimido, né? E tem o rio no meio, fazendo o seu próprio caminho. Então eles tentaram e verificaram que aqui não seria uma região metropolitana. Uhum. Aí o governo do estado de São Paulo, até mesmo o governo federal, percebeu que a região metropolitana deveria partir de Campinas. Aí todo o investimento, não é, mudou o seu norte. Por isso que nós chamamos a década de 80 aqui da década perdida. Ela foi perdida para quase que todo o país, mas para nós muito mais. Porque todo o investimento voltado, por exemplo, para o polo petroquímico da Petrobras, ele não está consumado até hoje. Uhum. Talvez nem esteja. Não é? Ele voltou de novo, foi para Paulínia e voltou novamente para Cubatão. Então, a calha estreita do Rio Paraíba impediu o seu desenvolvimento.
Eu, particularmente, gosto mais desta região que nós temos hoje, apesar de toda a depredação que existe, do que a chamada Jaluz que teríamos hoje com 3 milhões de habitantes. Que seria o caos total, né? O caos urbano e sob todos os aspectos. Não é? É só a gente lembrar, no verão de 2000, aquela chuva que começou no finalzinho de dezembro, se estendeu em janeiro, teve inclusive aquele acidente grave lá em Campos do Jordão. E eu me lembro, eu estava pelo Jornal do Estado de São Paulo, que alagou todo o Vale do Paraíba, né? Queluz ficou sob a água, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, parte de Guará, São José, a gente teve aí, inclusive, caindo ponte na Dutra, né? Foi um negócio terrível, né? Mostra realmente que não comporta uma população desse porte, né? E dá para imaginar as encostas da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira sem cobertura vegetal nenhuma. Nossa, seria um deslizamento na nossa cabeça terrível, toda a estação de chuvas. Exatamente. Então, graças a Deus, houve esse impedimento do investimento na nossa direção, né? Hoje a gente deve cuidar da nossa região como um todo, né? O joseense com São José, o pindamonhangabense com Pindamonhangaba, o taubatiano com Taubaté, né? Na tentativa de preservar a nossa identidade, que nós a perdemos. Perdemos na década de 70. Né? Porque na década de 70 nós estávamos com essas cabeças monumentais, né? Obras faraônicas. A gente pode ver as obras daquela época. Não é? A gente pode imaginar, por exemplo, um exemplo bem próximo de nós aqui, joseenses, a arquitetura do Jornal Vale Paraibano. É uma arquitetura monumental, né? É uma arquitetura de viaduto e de ponte. Se a gente olhar para o Vale Paraibano, é uma arquitetura do prédio do Jornal Vale Paraibano, é uma arquitetura de viaduto e ponte. Mas nem por isso ela é confortável. Ela é quente. Né? Exatamente. Né? Então, o Vale do Paraíba da década de 70 pensava assim. Né? Pensava uma super região, uma megalópole. Graças a Deus. Acho que o próprio CTA, né, tem isso, né? Sem dúvida, essa visão do infinito, que é muito própria da cosmópole, né? Mas nós perdemos. Hoje, eu acredito que se nós voltarmos para a nossa região como um todo, nós vamos ser muito mais felizes, tomando caldo de cana e viajando aqui nos finais de semana para as nossas cidades menores, São Luís do Paraitinga, Paraibuna, pescar na represa, ou mesmo contemplar... Lagoinha, Redenção, Atividade, né? Que são núcleos ainda que permanecem aí com diversas características desse Vale Paraíba, quase que intocada, né? Mas você tocou numa questão que é bem interessante. Essa mudança, essa transposição de um Vale Paraíba mais conservador ali, ou pós-café, para esse vale industrial, isso daí não aconteceu de maneira muito brusca? Não, porque houve um período de permeio. Quando o Vale do Paraíba empobreceu com a falta de demanda pelo café... Isso daí, vamos situar o ouvinte, isso daí foi... 1890, por aí. Até a quebra da Bolsa. Exatamente 1930. Aí acabou. Acabou definitivamente. Aí acabou definitivamente. Aí teve aquela história aqui de incendiar os cafezais. Sim, o Getúlio mandou incendiar os cafezais. Mas isso por quê? Para levar os brasileiros a tomar uma atitude. Que atitude nós, do Vale do Paraíba, tomamos? Nenhuma. Foram os mineiros que perceberam que a nossa terra ficou muito barata e trouxe o gado para cá. Aí nós nos transformamos na bacia leiteira. Guaratinguetá produzia tantos mil litros de leite, que era uma coisa fascinante sob todos os aspectos. O leite que São Paulo bebia saía de Guaratinguetá, não é? Mas não por iniciativa nossa, por iniciativa do mineiro, que já não tinha mais onde colocar vaca e boi, e trouxeram o rebanho. Por que você acha que essa falta de mobilidade do Vale Paraibano, o que aconteceu? Acostumou na opulência? O que aconteceu? Eu diria que a opulência era de poucos, né? Era de muito poucos. A elite cafeeira... E não vivia aqui, né? Não vivia aqui. A elite cafeeira era uma elite aristocrática. Ela estava mais interessada em ser barão, em ficar lá na corte no Rio de Janeiro, batendo palma para o Dom Pedro II, do que propriamente... o título, né? Exato. Ou barão. Propriamente cuidar dos seus próprios interesses. A febre amarela estava aqui, o tifo estava aqui, não é? A população era miserável,
miserável sob todos os aspectos, e morria muito cedo. Então, nós só fomos repensar o Vale do Paraíba como um todo na década de 80, creio eu. Antes, nós vivíamos assim ao Deus dará. As Tivemos aí um intervalo de pelo menos 50 anos. Aí, exatamente. De 30 Isso. até que é o declínio total, some o café realmente, né? E o café também já tinha tomado o outro Paulista, destino, exatamente. E aí você fica 50 anos. Como é que foi o comportamento dessa região nesses 50 anos? Você tem São José vai ter o ciclo sanatorial aí, né? São José, como a gente já conversou, nunca teve uma grande importância dentro desses grandes ciclos econômicos, né? Porque o período sanatorial de São José dos Campos é um período, visto pela história, um período nobre. Ou seja, a cidade empobrecida, com seus grandes casarões, os donos desses casarões transformaram as casas dos seus pais e dos seus avós em pensões. Em pensões. E o curioso nisso é que os donos, mesmo convivendo com os tuberculosos, não contraíam a doença. O que realmente aconteceu aqui? Esse segredo nós não temos até hoje. Não é? Uhum. As pessoas que frequentavam os bares eram doentes, eram pessoas doentes e pessoas sadias. Por que os sadios, tomando café no mesmo copo do doente, não virava tuberculoso? Uhum. E o tuberculoso, por sua vez, abraçado à pessoa sadia, a pessoa sadia não contraía. Uhum. Uma vez eu estive conversando com o Delfim, que foi prefeito de São José dos Campos. Ele veio para cá, a exemplo do Altino Bodesan, doente, casou-se aqui, e a esposa, que viveu com ele quase 60 anos, me parece, nunca contraiu a doença. O que é que aconteceu? Imunidade. A razão da imunidade, como disse o Marcos. O que aconteceu? Esse segredo a história não preservou. Que interessante. Bom, nós vou continuar essa conversa. Eu acho muito interessante esses detalhes sobre a história de São José. Daqui a pouco a gente volta. São José, Memória dos Tempos, com Júlio Ottoboni. Você ouve São José Memórias dos Tempos e para entrar em contato conosco, envie e-mail para memoriadostempos@yahoo.com.br ou mande carta para Rua Euclides Miragaia, 394, 18º andar, CEP 12-245-901 e ligue para o telefone 3922-7788. Voltamos com São José Memória dos Tempos. Agora declarações para São José dos Campos. São José, Memória dos Tempos, apresenta São José de Todos. Eu agradeço aos meus pais por terem escolhido a cidade de São José dos Campos para morar onde eu nasci. Eu amo essa cidade de coração. Estamos hoje aqui com a grata presença do jornalista, do historiador Gilberto Martins. Gilberto, tem também uma história que corre, é recorrente aqui em São José, que a cidade era muito pobre, né? E aí você tocou num ponto que eu acho muito interessante, essa questão das pessoas daqui ocuparem os casarões, ocuparem as suas propriedades com pensões sanatoriais, e não acabar muita gente não contraindo a tuberculose, né? A cidade era muito pobre mesmo, Gilberto, porque se fosse paupérrima, com certeza a gente teria aqui uma legião de joseenses tuberculosos, né? A cidade, politicamente, ela não tinha um significado. Porém, ela tinha, entre os potentados, que eram os donos dos cafezais, ela tinha uma elite própria, uma prestadora de serviços, os comerciantes, não é? Então, esses comerciantes também foram para a decadência. Agora, a cidade era uma cidade rica. Tanto é que foi por isso que o CTA veio para cá. Quando o Ministério da Aeronáutica queria uma cidade modelar que tivesse água, eletricidade, ruas largas, avenidas, não é? Ela achou. Onde? Era São José dos Campos. Por quê? Porque o doente precisava disso tudo. As casas precisavam ser uma
distante da outra. Interessante. As ruas precisavam ser arborizadas. Ser largas para Exato, as nossas alamedas, não é? Hoje a gente chega na Alameda Santos, lá em São Paulo, não tem nada mais de alameda. A alameda é um canteiro central, árvores e arborizada nas calçadas. São José tinha isso, e tinha água de sobra para lavar a pia 10 vezes por dia, para lavar a cozinha 50 vezes por dia, se fosse necessário. E era necessário em virtude dos doentes. Então a cidade era uma cidade modelar, graças aos engenhos da medicina desenvolvidos aqui por 2 médicos. O Nelson... o Dr. Nelson Dávila e o Dr. Rui Dória. Exatamente. É a memória desses 2 clínicos que faziam transplantes, nós perdemos também. Olha que loucura, não é? O que nós poderíamos dar de contribuição para o resto do mundo antes da invenção da penicilina, nós deixamos de dar em termos de exemplo. Né? Porque o que aconteceu aqui em São José dos Campos, nesse período sanatorial, não deveria, em hipótese nenhuma, ser motivo de vergonha para a sua população. Ainda é, particularmente para os mais velhos. Talvez por quê? Porque eles tivessem de desalojar-se de suas próprias casas para transformá-las em pensões. Aí sim eu vejo o motivo. Mas o fato de manter a comunidade como um todo, como um grupo social, político, administrativo, aí não. Aí é motivo de orgulho. Eu acredito que se nós não tivéssemos o período sanatorial em São José dos Campos, seríamos hoje um bairro de Jacareí. Que é muito interessante esse tipo de análise sua. Isso daí, essa questão de uma certa vergonha, isso daí é uma verdade, que eu sou joseense e isso daí eu já sou de família tradicional daqui, isso daí o pessoal realmente se ressentia muito disso. Você acha que teve reflexo nessa questão da preservação dos casarios? Não, porque na década de 70, durante aquele boom de transformar a região na megalópole, destruíram tudo, né? Exatamente sobre esse aspecto. Você acha que aquilo ali acabou sendo um monumento de vergonha? Sim, sim. Aquilo era uma referência de um período de vergonha da cidade. Então não tinha importância, pode ser derrubado. E mais do que isso, sem querer, sem perceber, o joseense já era cosmopolita. O taubatiano ainda não. Exatamente, o período migratório se acentuou durante o período sanatorial. Uhum. Ele se acentuou. Né? Tanto é que nós tivemos prefeitos aqui, intelectuais aqui, todos tuberculosos. Delfim, Boldesan e outros tantos. Você tem o Paulo Setúbal, que foi da Academia Brasileira de Letras. Dúvida. Vivendo aqui, tinha uma filha que era tísica, né? Uhum. Realmente é uma releitura de São José. Como você vê esse período sanatorial, essa fase de mudança de uma São José agrária, né, para uma São José urbana, né? No período sanatorial é praticamente somente urbano, né? E a cidade se consolida, né, dentro desse processo com a industrialização. Isso daí ficou meio de costas para o Vale do Paraíba, para o restante das cidades do Vale do Paraíba, que sempre mantiveram uma atividade agropecuária, tá, mais forte dentro da economia? Talvez até ficasse de costa para a própria São José dos Campos, porque o CTA tinha uma vida própria. Uhum. Né? Não totalmente, ela não tinha, digamos, a sua agricultura de subsistência. O CTA, as esposas dos militares vinham até o mercado municipal dentro de um ônibus para comprar. Vinham em um ônibus? Em um ônibus para comprar, para fazer a feira. Uhum. Né? E quando chegavam, o que faziam os feirantes? Mudavam as etiquetas. O que valia R$1.000 passava a valer R$2.500. Né? Então, a gente vê que São José dos Campos demorou um pouquinho para perceber o seu futuro. Deveria perceber o seu futuro durante as negociações feitas na Câmara Municipal, não é? Para a vinda do CTA para cá. Para a ocupação ali dos campos dos alemães, ali era tudo pé de laranja, não é? Então, mas São José demorou um pouquinho para perceber isso. Talvez na década de 70 São José dos Campos tenha a consciência da sua importância como meio aeronáutico, como centro tecnológico. Essa demora, você acha que pela explicação que você deu, é fruto mesmo do caipirismo, a resistência do caipira? Eu acho que sim. Eu acho que o joseense se conscientizou da sua importância quando o Bandeirante começou a voar.
quando os primeiros aviões nascidos dentro do ITA começaram a voar, que São José dos Campos percebeu quem era ele. Não era um ser aqui da nossa região, era um ser do mundo, as asas da Embraer. É uma relação até esquisita, né? O bandeirante, num certo ponto da história, era algo ruim. E passa por meio de um avião, por meio de uma tecnologia, a ser aquilo que vai fazer com que São José voe, vamos dizer dessa maneira, voe para o mundo. Hoje São José dos Campos está na China, está em tantos outros lugares, graças a esses aviões que saem daqui. Gilberto, essa questão do Bandeirantes, aqui teve alguma pousada de algum lugar de bandeirante, assim, com as tropas, né, as entradas, as bandeiras e tal. Aqui era ponto, chegava a ser ponto de descanso ou de partida para algum outro lugar ou não? A estrada era o ponto de pousada do andante, né? No caso aí o andante de mula, o tropeiro. Tá, essa estrada que você fala é a estrada... A estrada geral, não é? Muito anteriormente a rodovia Presidente Dutra, que teve um traçado próprio. Então eles começavam a andar 5 horas da madrugada, terminavam de andar mais ou menos 4, 5 horas da tarde. Nesse período é que se estabelecia o pouso. Não era necessariamente um local, ou seja, uma vila, uma cidade. Não. Era o andar da tropa. Por quê? Porque eles tinham prazos a cumprir. Eles não ficavam simplesmente andando para cima e para baixo. Eles tinham mercadoria, às vezes mercadorias perecíveis, matérias-primas, não é? Que tinham que ser entregues, não é? Que fazia parte de uma cadeia produtiva. Então, necessariamente, a cidade não interferia em nada na vida da estrada. A estrada tinha a sua própria vida. Que interessante. Esse trajeto passava aqui por dentro de São José? Não, era fora de São José. A estrada velha era fora. Era fora? Era a mesma consegue estrada. Mais ou menos desenhar onde ela passaria? Me parece que é por trás do CTA. Parece-me. Eu não tenho muita certeza. Eu acho que um trecho dela é aquele trecho ali que de Jacareí ali para Guararema, né? Isso, Mogi, saindo, exatamente. Que é ali um trecho que foi utilizado. Isso. Que hoje seria a Estrada Velha, São José dos Campos, um trecho, né? Até o Campo dos Alemães, São José dos Campos, Jacareí. Daí ela contornava o Campo dos Alemães, mas lá do outro lado. Certo. E daí esse trecho ainda é um trecho ainda que se preservou, que é a Estrada Velha de São José de Jacareí. Isso, exatamente. Porque a urbanização é que preservou esse pequeno trecho. Né? Os demais que não não continuaram sendo utilizados, desapareceram. Talvez não quero estar fugindo um pouco, mas o senhor disse que foi com bandeirante, né, com avião, que São José percebeu a sua grandeza. E como que foi feito, assim, como pôde São José sair de uma cidade assim, praticamente insignificante para se tornar o que hoje, assim, como que se deu isso, assim, sai de tuberculoso, vai para avião e de repente esse boom tecnológico todo. A gente vai ter a chegada aí da General Motors também, que é uma coisa importante. Né? O que aconteceu com São José dos Campos em 1950 está acontecendo nesse momento com Gavião Peixoto, com a chegada da Embraer lá. Gavião Peixoto é uma cidadezinha lá no oeste paulista que tem o tamanho de um ovo. Né? Então é exatamente o que está acontecendo. E a terra de laranja, plantar a laranja exatamente como você falou aqui no Campos Alemães, que eram pés de laranja. Sim. Né? Então em Gavião Peixoto, uma casa você aluga de 4 quartos, você alugava por R$150, hoje você está alugando por R$700. Inflacionou, mas essa agora é a economia de Gavião Peixoto. Não é? Então, Gavião Peixoto é muito menor do que São José dos Campos, está num outro tempo. Hoje ele está no século XXI. Nós estávamos falando de uma cidade de meado do século passado. Então era outra mentalidade, era tudo muito diferente. E ainda com muita coisa do século retrasado, né? Sem dúvida. Do século XIX, né? Sem dúvida. Nos últimos 50 anos, a nossa população perdeu muito do que ela tinha, não é? Nos anos anteriores. Só para se ter uma ideia da minha formação acadêmica, da minha formação pessoal, é muito curiosa. Eu gostava de andar com os velhinhos de Taubaté, que foram formados nasceram no século XIX e tiveram uma formação do século XVIII.
e eu estou aqui vivendo no século XXI. Olha que loucura, não é verdade? Então, essas questões é que nós devemos levar em consideração, a época. Não o raciocínio de nós hoje, mas a época que nós vamos passar a estudar. São José dos Campos, ela demorou um pouquinho para perceber a sua importância, mas percebeu, ainda bem, né? Por quê? Porque teve outras cidades que, não percebendo a sua importância, deixaram de ser importantes. Você citaria quais? Taubaté. Guará? Guará também. Guará vive uma ilusão que não tem mais. Guará sempre foi muito ligada, Pindamonhangaba também, muito ligada ao Rio de Janeiro, uma aristocracia, um falar difícil. Não é. Hoje ela é uma cidade tão pobre quanto o Taubaté. Ainda mantém. Que você vê no perfil da cidade, né? Você tem aqueles palacetes, né? Sim. Você tem coisas que, por exemplo, São José dos Campos nunca existiu, né? É verdade. Talvez muitos daqueles palacetes de Pindamonhangaba ou de Guaratinguetá estejam sendo sublocados, sejam cortiços, tal como as pensões de São José dos Campos durante o período senatorial. Então, isso tudo, que às vezes a fisionomia urbana sugere uma coisa, mas quando a gente entra pela porta do quintal, é totalmente diferente. É interessante. Não é? Quando a gente passa aqui pela Via Dutra, a gente olha São José dos Campos, a gente tem a impressão que aqui nós temos uma economia equivalente ou até mesmo superior à de Campinas, Ribeirão Preto. E não é nada disso. Não é? Uhum. Então, nós temos que avaliar fato por fato. Não é? A questão de Pindamonhangaba é uma questão muito difícil, não é? Porque ela, de certa forma, está isolada ali no contexto regional. Né? Guaratinguetá não, já faz parte de uma conurbação, não é? Lorena, Guaratinguetá, Aparecida. Lorena é outro caso. Lorena, pelas deficiências que ela tem, ela está se transformando num centro universitário. Uhum. Não é? As universidades que lá estão, as faculdades que lá estão se esmerando no sentido de serem as melhores. E particularmente eu acho que são mesmo as melhores da nossa região. Sem dúvida, são muito boas mesmo. E a gente está vivendo, então, está vivenciando um momento de transformação. Transformação absoluta, O São José dos Campos, que alugava suas casas para tuberculosos durante o período senatorial, hoje é a Lorena quem faz isso com seus universitários. Não é? Os universitários precisam de casas, então aquelas senhoras já idosas, viúvas, subloca 2, 3, 4 quartos das suas casas, das suas respectivas casas, para os universitários das universidades locais. Gilberto, você me disse que você teve a certidão de nascimento de São José nas suas mãos, né? É verdade, é verdade. Conte um pouco isso daí, que é uma história fascinante. Esse caso é muito curioso. Eu descobri os caminhos para se chegar até a Torre do Tombo, onde estava a certidão de nascimento de São José dos Campos. Mas conte um pouco, você foi a Portugal? Eu fui exclusivamente para gravar a certidão. Na época, fotografar a certidão. Consegui fazer isso. Essa é a certidão só de São José? Não. Tinha de Guararema, que na verdade é a mesma coisa. É uma certidão para as duas cidades. São José e Guararema? São José dos Campos e Guararema. Só que eu estava com malária e não sabia. Eu cheguei lá no inverno, né? No dia seguinte eu caí. Você foi como jornalista lá? Não. Fui como historiador, como engenheiro. Né? Na Gilberto trabalhou muito tempo na Rede Globo, de televisão. Nessa época eu trabalhava na TV. Eu era um dos produtores de televisão da TV Bandeirantes. Uhum. A primeira televisão brasileira que abriu espaço para os produtores foi a TV Bandeirantes. Né? Então, durante 8 anos eu participei, o Renato Moreira, que é o criador do Globo Rural, e outros tantos, de programas rurais dentro da TV Bandeirantes. E começamos a levar esses programas para as regiões. Né? Eu fui para Cuiabá, por exemplo, lá fiquei 6 meses cuidando da emissora deles, né? E lá criei um programa regional, depois Goiânia, depois Santarém, né? Para que a gente tivesse então a regionalização. Por quê? Porque as outras emissoras de televisão, além da TV Globo, perceberam que não estavam ganhando tanto dinheiro com o satélite. Que interessante. Daí você vai a Portugal portando a malária, sem saber. Sem saber. Porque é um febrão, né? O Orlando Vilas Boas teve 40 malárias na vida. É um febrão.
Você E não aí- percebe. E aí você chega até o tombo, até a torre do Isso, tombo. e lá levei um tombo e a divisão sanitária da prefeitura de Lisboa percebeu que aquilo era uma doença tropical, É. não sabiam como cuidar dela, me enfiaram num avião e eu voltei para cá. Cuidei da malária em Cuiabá. E você chegou a pegar a certidão? Ah, sim, a cópia veio. Como é que foi? Conta esse momento. O que tem de interessante nesse documento? Documento é um documento de uma lauda apenas, transformando Tá. 2 aldeias administradas por religiosos em vila. Porque, como a gente conversou anteriormente, o Marquês de Pombal queria transformar todas as vilas, todas as aldeias em vilas para ter os tributos. E isso daí era um documento de Lisboa para o Brasil, De do Lisboa, Brasil para... Isso, exatamente. Exatamente, uma permissão, né? Porque daí a governança de São Paulo é que expediu realmente a certidão de nascimento. Mas a ordem veio de São Paulo. E você se lembra mais ou menos dos termos? O que, não o que me se lembro. falava, quem lembro. assinava? Não me lembro. Então, mas a gente pode marcar um outro dia, eu trago o documento. Excelente. São José nasce junto com Guararema. Nasce junto, porque elas são aldeias com os mesmos perfis. Isso é uma coisa interessante. Eu imagino até que seja uma grande novidade. Tanto é que da aldeia de Guararema sobrou aquela imensa igreja que a gente vê da escada e Nossa Senhora da Ajuda. São as duas. Exatamente. Que são igrejas típicas jesuíticas, tipicamente jesuíticas, com arquitetura. Aqui tinha uma que caiu nos anos 30, né? Sim, que tinha sim. Uma igreja que ela teve que ser, acho, demolida, tal, e me parece que também era uma igreja nos modos jesuíticos, né? E a gente vai ter aqui também a de São Benedito, no centro, que já é mais nova, é de 1860. Torres largas, né? Porque as torres eram transformadas em baluartes se os índios de fora atacassem os índios de dentro. Aquilo ali virava um forte. Um forte. Exatamente. Então a característica dessas igrejas jesuíticas é que as torres eram muito largas. Né? Por quê? Porque para carregar um arcabuz era uma dificuldade danada. E se você não fizesse aquilo com muito carinho, o arcabuz explodia na sua cara. Que coisa interessante. Lembrando que os jesuítas eram uma ordem militar. Militar. Né? Militar religiosa. Exatamente. Né? Então, eles tinham treinamento militar. Militar, né? Exato. Tanto é que mantiveram o nome de companhia. De companhia. Exato. Inclusive não saíram tão facilmente assim como o Marquês de Pombal gostaria que saísse. Não, pelo contrário, né? Pelo contrário. Daqui da região saíram fácil ou não? Nem tanto. Nem tanto? Nem tanto. Gilberto, gostaria de agradecer imensamente a sua presença. Com certeza você vai estar aqui com a gente outras vezes. Eu gostaria de algumas considerações finais suas, do Marcos. Bom, eu até sumo um pouco do programa, porque assim, foi literalmente uma aula, né? Saber que Guararema, talvez para muita gente, é uma cidade literalmente irmã, né? A gente pode até dizer irmã de São José. Coisas maravilhosas como essa estrada geral, né? Que hoje aí temos a Dutra. Eu só tenho a agradecer pela presença do senhor, por senhor ter aceitado esse nosso convite. E de repente, numa próxima oportunidade, uma coisa que a gente vai criar aqui, que são mesas de discussão, né? O senhor vir e detalhar mais essa história toda. Muito obrigado mesmo, seu Gilberto. Obrigado a todos pela atenção, continue ouvindo o programa, porque é só assim que a gente vai conseguir viver nessa cidade e amá-la ainda mais, ou seja, identificar-se com ela. Muito obrigado, joseenses, até o próximo dia. Obrigado a todos os ouvintes. Vocês estiveram hoje com o Gilberto Martins, historiador, jornalista, cineasta, e eu convido todos aí no próximo sábado, tá, continuando com a gente aqui com São José Memória dos Tempos. Obrigado. Com a apresentação de Júlio Ottoboni, produção Marcos Ramon, edição e montagem Jairo de Freitas, Birubiru, música de Joca Freire, na técnica de som Mauro Donizete, direção geral Antônio Jordão, uma empresa do grupo Semidineme Jorge. Apresentamos São José, Memória dos Tempos. É em São José dos Campos. São José dos Campos, antigamente.